1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem um genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm experiência que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E a pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Imagina, tropeçar na palavra sendo desobedientes. Para o que também foram... a pessoa é destinada à desobediência, né? Para o qual foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas alcançaram a misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, está aqui na tela, tá? Para quem não tiver Bíblia. Quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para dar vazão à carne. Eu falei de dar vazão à carne. Para fazer o mal. Pelo contrário, vivam com o Senhor como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem o Rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportam com paciência. Se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, e isso é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles vocês foram sarados,
porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Senhor, nós estamos aqui com essa carta tão rica, essa carta que nos admoesta, essa carta que nos exorta, mas essa carta também que nos traz esperança, a certeza, Deus amado, a convicção de que a vitória final é daqueles que te servem. Nós te glorificamos, Pai querido, porque nós sabemos, Deus, que o Senhor já conquistou tudo naquela cruz, Pai. Tudo foi conquistado, a nossa vida eterna, o nosso selo, a glorificação. Deus, nós te glorificamos demais por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, as bênçãos espirituais, isso é valoroso demais. Nós sabemos que nossos irmãos judeus, Senhor, eles são eleitos, eles foram chamados por causa dos patriarcas, eles não sabiam nem que já eram eleitos em Abraão, mas toda a descendência de Abraão já estava eleita, eles te rejeitaram, eles recusaram o teu reino, Pai querido, mas o Senhor enviou Cristo também, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas, e é por isso que essa promessa foi feita a Abraão. Mas sabemos, Pai querido, que em cada era há um remanescente de judeus que se converte, e antes, Pai, da tua vinda, muitos judeus irão se converter, como diz, Pai querido, Romanos 11. Muitos virão a ti, Senhor. Nós oramos, Pai querido, a cada dia mais, para que aqueles que foram chamados e depois endurecidos, para que a plenitude dos gentios entrassem, Senhor, também chegue o momento deles entregarem a vida ao Senhor, que eles possam te conhecer mediante a cruz do Calvário, porque não tem como nós chegarmos a ti dando uma volta na cruz. É a cruz, Senhor amado, a cruz que nos capacita e habilita a chegarmos a ti em salvação. Louvado seja o teu nome. Fala conosco, nos fortalece, que eu possa nesse momento, Senhor, ser usado por ti, independente de quem eu sou, das minhas falhas, da minha pecaminosidade, dessas inclinações que tentam nos aprisionar, desses pensamentos. Pai querido, muitas vezes, Senhor, nós subimos nesse púlpito nos sentindo indignos, não porque cometemos pecados que aos olhos da igreja são muito grandes, mas porque sabemos quem somos por dentro. E Deus amado, nos sentimos indignos de estar aqui em cima, mas por causa do teu Filho, Senhor, e do teu chamado, nós nos atrevemos a vir aqui confiando somente no teu poder. Louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. Amém. Bem, queridos, pode? Tá. Beleza, achou. Tá dando para mim direitinho. Nós, semana passada, terminamos o capítulo 1 e nós vínhamos falando da regeneração, né? Obrigado. Fazendo força aí com ele. Falando da regeneração, que nós fomos regenerados, né? Que andávamos anteriormente na ignorância. O Senhor nos chamou e nos regenerou, nos deu uma nova vida, né? Tudo isso purificou nossa alma para que nós viéssemos a amar o irmão, né? Para o amor fraternal. Nós trabalhamos todo esse processo, um amor não fingido. Depois nós vimos que também fomos regenerados de uma semente corruptível, e compara essa semente com a nossa não perenidade, né? Não infinitude, mas na nossa finitude, com a nossa condição de limitados. Nós vamos chegar a um momento que toda a glória que nós conseguimos nessa vida, mulher bonita, homem bonito, casa bonita, casamento perfeito, festa maravilhosa, dinheiro, poupança, tudo isso vai ficar aí, né? A erva seca e a flor cai. Ele faz essa comparação. A erva seca e a flor cai. E aí aquele que conseguiu tudo isso vai juntinho com aquele que não conseguiu nada, andando assim juntos, ó, sem nada na mão, os dois. Isso que é legal, vai subir os dois com a mão vazia.
Então nós temos que trabalhar, estudar, conquistar, adquirir os nossos bens que Deus nos der, até para que ajudemos os nossos irmãos. Efésios vai falar isso, né? Aquele que roubava não rouba lá, mas trabalha para ajudar quem precisa, né? Isso é fundamental. Então o meu dinheiro também é para ajudar meu irmão. Muita gente acha que a gente dá o dízimo, agora eu posso fazer balagandando com o restante. Não, Deus quer que sejamos bons administradores daquilo que Ele nos dá, né? Sabendo que a gente precisa ajudar, às vezes até uma família, um pai, uma mãe, honrar. Então, um cristão, gente, cristão é outro papo, vamos dizer, né? Cristão tem outros valores. Cristão não é igual lá no mundão. O problema é que as pessoas trazem um modelo lá de fora e importam para dentro da igreja. Nós temos que honrar pai e mãe, nós temos que ser fiéis aos nossos cônjuges, nós temos que dar bom testemunho lá fora. O cristão é outro papo. Não adianta querer, sou cristão, vai para a igreja e continua com os mesmos valores lá de fora. A cultura lá fora não pode nos permear. Somos novas criaturas e nós somos guiados hoje pelo Espírito Santo que habita na gente e pela palavra de Deus. Então, se a palavra, claro que ninguém vai estar pregando legalismo, né? Isso é um grande problema também da igreja, posso falar isso depois. O legalismo tem sido terrível na igreja. Por quê? Porque, por exemplo, quando você vê lá Mateus 12, Jesus andando com os discípulos na seara, ele vai lá e colhe, né? Eles estão com fome. Ele faz uma analogia que aconteceu com Davi. Davi também, quando teve fome com seus homens, foi lá em Amileque, né, em Nob, para poder pedir pão, só que só tinha pão da presença, pão do sagrado, pão da proposição, que só o sacerdote podia comer no fim da semana, e o sacerdote pega e dá para eles. O que isso nos indica? Isso nos indica que não podemos ser letrista, legalista, ok? A vida é importante no servo de Deus. Mas não pode, só o sacerdote podia comer aquilo, não era qualquer um não. E Jesus faz isso lá. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque é muito fácil a gente chegar e a Europa abandonou Jesus, a Europa, realmente, né? Nós temos lá igrejas virando pub, mas temos que ver o outro lado também. O outro lado foi milhares de protestantes, tanto na França quanto na Inglaterra e outros países da Europa, um mataram o outro. Tem países da Europa que tu passa e fala assim, olha, o protestante tal foi enforcado aqui. Olha, o católico tal, o protestante matou esse. Noite de São Bartolomeu, na França, os ignotes foram católicos também, foram, entendeu? Aí você pega o ímpio que vê essa história, como é que fica? A gente tem que ver outro lado também. Porque às vezes essa religião que mata, os puritanos foram maravilhosos na Inglaterra, mas quando começou o processo na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, teve o episódio das bruxas de Salem. Mulheres foram sacrificadas. Então a gente pode começar bem a caminhada com Jesus e virar legalista, virar letrista. Não, está escrito aqui, é aqui, então não pensa, não raciocina, não olha para a caminhada de Jesus e tenta viver como ele viveu. E aí nesse texto do capítulo 12 ele vai falar, misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia, vocês têm que entender que eu quero misericórdia e não sacrifício. Você lê no capítulo 6 de Miqueias, do versículo, se não me engano, 1 a 3 ou 4 a 6, ele vai dizer, vocês estão dizendo que vocês trazem gado, vocês trazem isso, mas o coração está longe de mim. O que adianta vocês fazerem tudo conforme a lei manda, mas o coração de vocês está longe de mim? Vocês não dizem, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, mas olha, depois, acabou, vocês vivem a vida como pior que ímpio. É isso que Miqueias 6 fala. A gente precisa ter essa pegada. Jesus não está esvaziando a lei, mas Jesus está mostrando ali que a interpretação, ela pode ser o quê? Literal, em meio a uma situação como isso de misericórdia e amor. Gente, tem muito, né, lá o Islã tem muito xiita, né? Xiitas é aquela ala bem firme, né? Nós também temos na igreja os xaatos. Tem os xaatos.
Sério, gente. São chatos. Jesus falou, não dá pedra no porta. A pessoa não para de atormentar a vida do outro. Fala do Evangelho, espera, né? Fala dentro do tempo, fora de tempo. Use de estratégia, fale, dá um versículo, dá um exemplo, dá um bom texto. Mas tem os chatos. Nós somos chamados para salgar, irmãos. E salgar, quem é que gosta de comer arroz sem sal? Feijão sem sal? Quando dá, o que vocês fazem? As pessoas têm que querer pegar o sal para dar perto. O sal não sai entrando pela vida toda. As pessoas esticam a mão e falam, bota sal aqui. Vem para cá ficar comigo, eu gosto de ficar com você, você é uma bênção, eu gosto de, poxa. Tem gente que pensa que o sal vai ficar pela goela abaixo. Jesus falou, não dá pena nas portas, fala do amor de Deus, espera um momento. A pessoa perturba tanto, até a pessoa fala assim, dá para nunca mais ver minha cara? Claro, pô. São chatos do Evangelho. Então, a gente precisa entender isso. Qual é a característica de uma pessoa que é legalista? A primeira coisa que ela perde é a sensibilidade com a dor do próximo. Ah não, meu irmão, a palavra diz isso, que se dói, deixa morrer. Não é assim? A insensibilidade. O que os judeus falaram ali? Não, não mexe aí não, hoje é sábado, deixa eles morrerem. Não é isso? É a religião que mata. Você percebe que você está ficando legalista quando você perde a sensibilidade de amar as pessoas. Segundo, crítica. Não estou falando da autocrítica, todo mundo tem que ser autocrítico, né? Todo mundo tem que se autoavaliar. Mas pessoas que criticam demais, falam muito mal dos outros, o tempo todo, é uma característica do legalismo. Então a gente precisa ter cuidado para que a gente não entre nessa vereda, porque essa é a religião que mata. E que matou na história. Gente, às vezes sinceras, que se enveredou por isso. A gente precisa ter cuidado. E aqui, como eu falei para vocês, esses forasteiros e peregrinos, eles estão sofrendo perseguições por causa do Evangelho. E aí você tem uma razão, porque eles falavam que ia comer da carne do corpo de Cristo, que era o Filho de Deus. Então a sociedade achava que eles eram o quê? Canibais. Iam comer uma criança, né? Eles não tinham Deus e adoravam Deus que não aparecia. Eles não se envolviam com a sociedade. Praticamente aquelas associações que haviam, por exemplo, a costureira tinha uma associação, mas ela tinha que ir lá na festa do padroeiro da costura lá, e se ela não fosse, ela não tinha o quê? O networking, a rede de contatos para poder vender. Na Idade Média tinha as guildas, né? Você lembra das guildas? Não, eram as guildas daquela época. E se você não participasse, você estava fora. O cristão é pobre. É muito fácil também as pessoas falarem, o cristão é pobre. É pobre porque não tinha como trabalhar. Porque eles, no final, ainda tinha festa de orgia, em comemoração, o cristão não participava. Então vai empobrecendo, ia dar problema. E meio a toda essa luta, essas perseguições sociais, qual é a postura que eles deviam tomar? Como eles deviam andar? E esse ensino também é para mim e para você. No meu trabalho, quando eu sou perseguido, na minha escola, na minha faculdade, como é que eu devo proceder? As pessoas vão vir para cima, gente, por mais que sejam amigos de vocês, por mais que sejam bacana. Quando você fala, Jesus é o Senhor, o caminho, a verdade e a vida, se vira um teu inimigo. No sentido mais lá. Se você falar, olha, Jesus, também eu não faço isso, as pessoas começam a se afastar de você. Óbvio que existem exceções, há pessoas que vão concordar. Eu já tenho um monte de amigos seculares, e muitos amigos seculares até, sinal, né? Bastante. E da faculdade, do trabalho, e convivem numa boa, mas ele não deixa de falar. Mas ganhou respeito, porque não é um chato.
sabe a hora de falar, a hora de calar, a hora de ir, a hora de vir. Isso só vem com o tempo. No começo você não fala nada, ou agente secreto, ou fala demais. Então, todo esse processo, irmãos, a gente vai aprender, a gente vai lidar. Você vê que eles estão passando por lutas, sofrimentos, e aqui Pedro vai dando todo, o aparato, vai dando para ele todas as posições que eles precisam tomar. E ele começa, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Essa ideia de abandonar aqui é a mesma ideia que Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 22, despir-vos, para você se despir de toda natureza caída. A ideia é você tirar, é você se revestir com novas vestes. E ele diz aqui, portanto, abandonem toda maldade. Tem gente má. Vocês conhecem gente má? Tem gente que prejudica os outros por maldade, não é verdade? Tem gente que é má. A índole dela é má. Pessoas vingativas. Enquanto ela não te ferra, ela não sossega. Tem pessoas que ela tem maldade. E ele está falando para abandonar, porque ele sabe que no fundo, nós temos isso, todos nós. Todos nós, no fundo, queremos uma vingança. Todos nós, no fundo, quando alguém apronta com a gente, quer que tropece ali na frente. E aí a gente não espiritualiza, Foi mão do meu Deus. Não é verdade? Foi a mão do meu Deus. Então nós precisamos ter cuidado e nos despir da maldade. De todo o engano. Olha que coisa interessante. Do auto-engano, se despir do auto-engano, se despir de enganar-se também, porque muitas vezes a maldade, o engano, ele é doloso, Ele fala de todo o dolo aqui. O que é doloso? É quando há a intenção de se fazer. Você pode cometer um erro culposo, você não tinha intenção de fazer, foi, Mas você pode cometer um doloso. A pessoa fica em casa arquitetando a maneira de ferrar com a vida dos outros. O provérbio vai falar muito disso, Não se sacia enquanto não pratica o mal. Então nós temos que nos despir dessas coisas. Maldade, engano, dolo, hipocrisia e inveja. Está junto aqui, Hipocrisia e inveja. Vou botar aqui. Hipocrisia e inveja. O que é hipocrisia? Olha para mim. Ô Davi, tudo bem? Thaís, ô querida, querido. Não sabe. Não sabe. Thaís, Davi? Isso é hipocrisia. Ele manda tu tirar isso. Eu falei semana passada que a fofoca ela é um vício, porque ela libera dopamina em você. Não foi isso? E você gosta de falar. Porque veja bem, como me acompanha, dito aqui comigo. Obrigado. Olha lá, vamos até pegar, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. O que é maledicência? Falar mal de alguém. Então vamos pegar os três, que acaba entrando no mesmo pacote. Eu ligo para o Neto. Fala, Neto, tudo bem? Beleza? Ou o Neto liga para mim, pastor, tranquilo, beleza? Aí fica sem assunto, Fala o que tem que falar, fica sem assunto. Ele vai contar a vida dele para mim? Não, porque você não gosta de falar da tua vida para os outros. Não é verdade? Não, a minha vida não fala não. Mas você gosta de saber da do? Todo mundo que não gosta de falar nada da sua vida, adora saber da vida dos outros. Escreve isso aí. Todo mundo que não quer que ninguém saiba da sua vida, adora falar da vida dos outros. Aí a pessoa começa como? Ela não quer falar da vida dela, O que ela faz, Paulo? E aí, como você está?
Mas o outro também, muitas vezes, não gosta de falar da vida dele. Aí tem um embate aqui, porque um não quer falar da vida dele, o outro também não quer falar. O que que acontece? Seta para o lado. Quem é seta para o lado? A primeira pessoa que tiver na mente. Aí vocês dois ficam 2 horas falando do Hamilton. Entendeu? E essas conversas são fúteis, não edificam, só cria mágoa, tristeza, e você sai mal às vezes dela. Porque você não quer falar da sua vida, dos seus ganhos, das suas perdas. Perdas, então, ninguém pode saber. Doença, bota no cofre. E aí, hipocrisia e inveja, com todo tipo de maledicência. A pessoa pega a seta e vira com alguém, não é isso? Já viu na fila do banco? Sempre alguém está na fila do banco. O governo, o Estado, mas nunca para ela. Então nós precisamos nos despir dessa maledicência, da hipocrisia e da inveja. A inveja causa morte. Gente, a inveja não prejudica quem tem. Porque se prejudicasse quem tem, todos esses atores, jogadores de futebol estavam pobres. Não é verdade? Que eu tenho de gente invejando eles, esses grandes empresários, Warren Buffett, Bill Gates, está lá no lixo, no limbo, se inveja pegasse. Porque são os homens mais ricos do mundo. Bill Gates ficou séculos aí no homem mais rico do mundo. Warren Buffett até mais, ele doou 100 bilhões para as instituições acho que o nome dela é Melinda Gates, né? Que tinha uma associação de câncer. Ele doou 100 bilhões de dólares para essa associação de câncer. E começou a trabalhar com as pessoas lá na África sobre malária. Ele mesmo acompanhou todo o projeto para tratar da malária na África. Bill Gates, tá? Warren Buffett doou para lá também. Então, são as pessoas bilionárias. E não ficam duros, porque o povo sabe que eles têm 200 bilhões, agora 100 bilhões de dólares na conta. Warren Buffett só deixou 6 bilhões para os filhos, o resto todo já está com quase 90 anos. Vocês têm uma ideia. Aí a gente fica achando que a inveja vai. A inveja prejudica quem tem ela, gente. A pessoa se remói, a pessoa fica mal, a pessoa fica, sabe, se comparando, perde a força de vir à igreja. Ela não se compara com ela para melhorar, se compara sempre com os outros. E ela se arrebenta, e isso muitas vezes é causa até de roubo, de furtos e até de morte, de traições. Óbvio, nós temos que ter cuidado para não ficar expondo as nossas coisas, para que não gere inveja nas pessoas, porque todo mundo tem em algum grau isso. Todo mundo tem inveja, em algum grau. Mas a gente precisa evitar de ficar expondo quanto ganha, expondo quanto tem, ficar, sabe, botando lá no... Uma coisa que eu não faço é colocar o que eu estou comendo no restaurante no Instagram. Tem gente que não tem nem arroz e feijão para comer em casa. Isso eu acho absurdo. Entendeu? Ostentação, para que isso? Mas sou eu, não estou dando lição de moral a ninguém, sou eu tenho essa concepção. Tá? Então a gente precisa ter esse cuidado com a língua, a gente precisa ter esse cuidado com a inveja, com amor ao irmão, por amor ao irmão. Você vê, as pessoas são assim, gente. Você já viu algumas pessoas se comunicam? Fernando vai vir aqui hoje, ele é arquiteto. Olha, Maria vai vir aqui hoje, ela é delegada. Olha, Joaquim, ele me ajudou semana passada, ele é piloto de avião. Você sempre pega a pessoa e coloca a profissão dela logo. Quem te perguntou o que ele é? Mas é uma maneira de você falar assim, aqui a gente prescruta a alma, tá? É a maneira de você falar assim, eu sou amigo do piloto, eu sou amigo do engenheiro, eu sou meu amigo, hein? Você já foi à apresentação na festa? Isso aqui é meu patrão, tá? Aí tu aperta a mão, ele é advogado.
É a noção, essa tentação que a gente sofre de ver as pessoas pelo que ela é, pelo que ela tem, pelo que ela conquistou e não pelo que ela é. Não me importa se o Hamilton é engenheiro, se a Clarinha é médica, se a Minicélia é psicóloga, eu não estou nem aí para isso. Meu Cristo, quando eu olho para o meu Cristo, ele não via pessoas pelo que eles tinham, eles via as pessoas pelo que eles eram. Mandou os mortos sepultar seus mortos, foi embora. Vamos lá. Ele continua aqui. Bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejam um genuíno leite espiritual, para que por eles lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bom. Vamos trabalhar esses 2 versículos. Como crianças recém-nascidas. Ele está falando para criança aqui? Falando para cristãos, gente adulta, provavelmente tinha criança, mas ele faz uma analogia com a criança. Já viu como a criança nasce? Como é que ela faz com o peito? Ó? Eu lembro que a Brendinha, quando a Luciana chegava do trabalho, já com os 4 anos, ela rasgava, ela puxava a blusa da Luciana assim, ó, pá, e tal na teta. Você lembra, Tiago? Era quase que uma violência, né? Então assim, ansiando pelo leite. E não é comida fraca não, gente, porque o leite é um alimento muito forte. Mas o que ele está dizendo aqui é que o alimento é puro. Vamos lá ver, ó. Como crianças recém-nascidas desejam genuíno leite espiritual. Genuíno leite espiritual. O leite bom, puro. Que leite é esse, gente? A palavra. A palavra é o genuíno leite espiritual. Eu me lembro que quando aqui ficou sem adolescente na pandemia, algumas pessoas saíram, levaram seus filhos, deixou a gente sem adolescente aqui. E o Breno começou a ficar agoniado, né? Agoniado. Para ir, tem alguém da faixa etária dele, né? Porque não tinha mais jovens. O mais jovem aqui está com 50. Vamos embora. Aí, foi eu, Felipe Teca, levar ele numa igreja, até uma pessoa amiga nossa, que a gente gosta, não é pessoal isso. Aí nós sentamos lá, jovem pra caramba, os caras tudo, né? Aí começava o culto, olha gente, quem pega o chocolate e tal, o chocolate estava debaixo da cadeira, eles saem pra rua, botar maravilhoso tudo, aquela coisa mesmo, né? Incrementando. Aí eu fui ouvir a palavra, o cara pregou. Ezequiel, meu irmão, ninguém conseguiu ficar, a gente saiu, o Teca, Felipe e ele, eu não voltei mais, porque o cara falava cada absurdo da palavra, com uma estrutura maravilhosa, mas o leite não era genuíno, o leite não era genuíno, que produz crescimento, era o quê? Paia. E eu falei, Senhor, eu comecei a orar a Deus, daqui a pouco encheu de jovem de novo aí, esses adolescentes. Começamos, eu, Luciana, a Teca também estava orando, o Senhor via jovens. Então, em vez da gente pular do barco, ora a Deus para poder enviar jovens. Ora a Deus, e foi assim que Deus fez, e continua orando agora para enviar mais. E continua. Entendeu, gente? Aqui ele manda a gente desejar o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. A ideia aqui do leite genuíno, de Paulo, como é que você cresceu? A gente falava assim, né? Tem que comer mais feijão, não é isso? Nossos pais falavam assim, moleque, tem que comer muito arroz e feijão para fazer isso. Não era assim? No meu caso, às vezes não tinha arroz e feijão, era angu mesmo. Tem que comer muito angu. Porque é o alimento que vai te dar o crescimento, alimentar tuas células com proteínas, blá 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 blá, e ele vai fazer você crescer. Como é a situação, o ser humano, o servo de Cristo? Entenda uma coisa, se eu não falar isso para vocês agora, ninguém vai falar, porque a ignorância é uma bênção.
porque você é manipulado pela ignorância. É a sua ignorância que faz muitos homens enriquecerem. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se eu preciso do alimento físico para crescer, se eu preciso do arroz, feijão, da carne para crescer, Jesus disse que nem só de pão vive o homem. Ô criatura, você faz uma devocional todo dia? Você lê a palavra todo dia? Você disseca um livro da Bíblia? No Carta de Pedro, eu vou ler ela de 1 ao final, depois vou ler a 2 Pedro. Você se alimenta da palavra? Você tenta tirar as dúvidas que estão aqui que você não entende? Se eu mandar você vir agora aqui, você consegue dizer para mim o que é a doutrina da adoção, a mais fácil da Bíblia? Você consegue ver? Então, já está com 4, se não consegue. Nota 4, abaixo da média. Por que eu estou falando isso, gente? Não é o conhecimento pelo conhecimento. Não é o conhecimento para você se ensoberbecer. Não é o conhecimento para dizer que você sabe. É o conhecimento que vai te dar, crescimento. Maturidade. Você vai ver como Cristo vê. Se eu passar aqui 40 minutos falando de como Deus vai te abençoar, a bênção do diamante amarelo, e a mensagem entrar, uma mensagem coach, eu não quero que eu fique numa igreja dessa. Ah, pastor, mas é melhor estar na... Como é que é? É melhor estar na Arca de Noé, que fede pra caramba, do que estar no mundo. Olha que analogia esdrúxula. Eu já fiz essa analogia também. E aqui no culto. Porque ele pode estar dentro de uma igreja e vai me facilitar para que ele não faça besteira e vai estar cerceado ali. Mas o alimento genuíno espiritual que produz o novo nascimento, a regeneração não vem, porque é o Evangelho. Preste atenção que eu vou falar para vocês. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se um local não está pregando o Evangelho, você vai ganhar o mundo inteiro e vai perder a sua alma. Óbvio que há pessoas que estão neste lugar que teve um novo nascimento, mas vão viver eternamente como um bebê. Você já viu um crente 20 anos na igreja? Ele não consegue comparar a vida, ele não faz uma conexão da sua vida, do seu proceder, do dia a dia com a palavra de Deus. Você não consegue olhar para ele e ver a palavra de Deus, porque ele não é a carta escrita, ele não é a carta de Deus, não vê uma letra nele, você não vê um versículo na vida dele. Aqui na igreja, aqui os domingos, Pai do Senhor, glória a Deus, mas lá no mundo, lá fora, que é para onde Jesus nos chamou para salgar, misericórdia, Pai. Não estou falando que ninguém é perfeito, nós erramos mesmo, somos falhos, aliás, é por isso que Jesus teve que morrer na cruz, e glorificação só na eternidade, mesmo assim a gente vai ter que esperar o tempo do Senhor. Não estou falando isso, mas você tem que ter cheiro de Cristo, o bom perfume dele. As pessoas têm que olhar para você e falar, cheirinho de Jesus aqui? Tem cheirinho de Jesus? Olha, cara, você acabou de fazer uma coisa que está escrita em Romanos. Isso é carta viva. Nós somos o povo lá fora, não vai ver Cristo visivelmente, eles vão ver Cristo através da minha vida e da sua. Gente, a responsabilidade, eles estão aqui no meio da sociedade, eles estão sendo admoestados a parar com a inveja, a parar com o engano, a parar com a hipocrisia. Não é difícil você olhar para aquelas associações, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo comprando carro do ano, todo mundo bem na fita, e você como crente ali, né? Durinho, não é difícil. Por isso que ele fala que
Livre-se da inveja. O Salmo 73 vai falar sobre isso. Olha, não olha para o ímpio com inveja, achando que ele vai, papapá. Olha para o fim dele. Olha para o teu fim e olha para o fim dele. É triste o fim do ímpio. Ele, além dele partir igual você, com nada na mão, ele vai para um local, meu amigo, que misericórdia. E lá ele vai ficar igualzinho Lázaro com inveja, igualzinho o rico com inveja de Lázaro. Lázaro! Fala aí! E Abraão falou, eles têm Moisés, eles têm a lei e os profetas, né? Tem Moisés lá para pregar. Então, como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual. Você anseia por esse leite espiritual, não? Ah, pastor, eu levanto, começo a lavar a louça, pego minha bolsa, vou para o trabalho, aí eu vou falando com Deus de vez em quando por dia, quando chego também cansado, vou ver aquela novela, sabe, depois vou dormir. Mas o tempo para Deus, o que você deu? E o seu dízimo mais importante do dia? Aí, meu amigo, eu vou te dar uma triste notícia. Essa semana eu coloquei duas senhoras lá no nosso grupo, você lembra? Uma senhora com quase 90 anos, falando de casamento, falando do papel do homem. 90 anos sábia. Você vai ficar velho e não sabe. Você vai ficar velho e as pessoas vão se afastar de você. Você vai ficar velho porque não tem sabedoria. É a palavra que te dá sabedoria. Provérbios é um livro de sabedoria. Agora a Bíblia, ela não pode ser lida e eu achar que é. Yohan, quanto o anticristo calça? Não sei. Liliane, qual a altura do dragão? A palavra, ela tem que me moldar. É isso que a palavra de Deus diz em Romanos 12: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Aonde está essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Está no sonho, pastor, está no osmose que vem, está na revelation. Não, está na palavra. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus está aqui. Ah, mas eu pensei que era uma vontade, pastor, para saber que faculdade eu faço, para saber com quem eu vou casar, para saber. Não, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é para que você seja parecido com o Filho de Deus, cada dia mais. A estatura do varão perfeito. A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor é para que você, as pessoas olhem para você e falem: olha um pequeno Cristo. Não um pequeno anticristo, mas um pequeno Cristo. Por que a pessoa é chamada de pequeno Cristo? Porque ela manifesta as obras do Cristo. Perdão, misericórdia, anda segundo a milha, pensa no próximo, é sensível à dor do próximo, não virou religioso, não virou legalista. Não, a palavra que importa, morra. Misericórdia quero, e não sacrifício. Então, ou a gente, desculpa eu falar isso para vocês, mas a gente vai fazer uma analogia muito gostosa aqui. Tem muito crente que é de extrema direita. Olha
um crente de extrema direita esse aqui. E tem muito crente que é de extrema esquerda também. Os teólogos liberais são de extrema esquerda. E tem muito de extrema direita. O mundo está indo para o mal. A visão escatológica é que o mundo vai piorar mesmo. Amém? A tendência é piorar, não é melhorar. Pastor, então eu vou deixar tudo cair não fácil. Se você puder fazer, vai melhorar. Óbvio. Mas a tendência bíblica é das coisas piorarem. Não fica achando que nenhum ser humano tem solução, porque não tem. Porque o homem cada vez vai ter um amor esfriado. Cada dia mais seu amor vai esfriar. Cada dia mais ele vai ser ganancioso. Independe de sistema. Certo? Porque o homem é ganancioso desde sempre. Desde sempre. O amor aos pais também vão desonrar. Mais amigo dos prazeres. Isso aqui é o que a gente está vendo agora. Mais amigo dos prazeres. Negócio de prazer. As pessoas, elas estão hoje, presta atenção no que eu vou falar. As pessoas hoje, elas estão com verdadeira ojeriza. Deixa eu botar mais alguns adjetivos aí. Me ajuda aí, gente. Terror, pavor. Bota mais. Vamos lá. Angústia. O que mais? Desespero. Agonia. Se souber que alguém precisa dela, vai precisar. Porque a minha vida, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho muita coisa para mim. As pessoas estão egoístas. Os seus casulos, no ostracismo, é viver dentro da ostra. Você fala assim, não sei quem vai precisar de você. Saída pela direita. Saída pela esquerda. E quando Cristo nos chamou para servir. Que evangelho é esse que tu ouve, cara? Saída pela direita, saída pela esquerda, saída por trás. Onde tiver de sair, saia. Eu estou falando sério. As pessoas não querem ajudar mais umas às outras, não. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ninguém quer se sacrificar mais pelo irmão. Mas esse texto aqui fala para a gente amar genuinamente, sem hipocrisia, sem falsidade, de maneira pura, o irmão. Foi por isso que a gente foi regenerado. Falamos isso semana passada. Eu não posso ver meu irmão passando fome e ir para casa. Vou orar por você, Marola. Eu não posso ser um advogado legislando, vendo meu irmão sendo prejudicado numa causa e não ajudar ele, porque ele não pode me pagar. A igreja é isso, a maçonaria faz isso muito melhor do que a gente. Não, mas a palavra diz isso, eu não vou. Cuidado para não perder a sensibilidade no amor ao próximo. Isso é fundamental, amar a Deus e amar ao próximo. Mas eu que tudo da minha vida, entendeu? Que trabalho, eu não tenho ninguém para me ajudar, eu sou sozinho, e que não está sozinho, caramba, teu Deus que abre porta, teu Deus que dá saúde para tu trabalhar, teu Deus que te deu esse salário. Para com essa vitimização do eu estou sozinho, você não está sozinho não, o Senhor está guardando você, o Senhor te deu pais, mães, irmãos, só que você foge deles, que é a sua igreja. E ele diz aqui, desejem genuinamente o leite espiritual. Agora vamos para a parte mais técnica. Essa palavra é logikon no grego. Pastor, o que é no grego? Porque a Bíblia foi escrita no grego. Ela foi traduzida para o português, para o alemão, para tudo. Mas ela foi escrita, a Bíblia não, o Novo Testamento foi escrito no grego.
Então, às vezes, o sentido lá, quando traduzido para cá, dá alguns probleminhas, porque cada língua tem a sua peculiaridade. Por exemplo, saudade no inglês, nessa conotação que a gente tem, não existe palavra saudade no inglês. Não existe. Mas o que eles usam é anísio, não é isso? Não tem essa saudade, esse peso que a saudade no português tem. Então, a gente tem essas peculiaridades. No grego tem 5 ou mais formas da palavra amor. No português a palavra amor serve para fazer sexo, para amar o pai, amar a mãe, amar o irmão, amar o amigo. Não é isso? Pai, te amo. A mesma palavra. Vamos fazer amor? A mesma palavra. Mas no grego não. Amor de pai com filho, filho com pai, história. Um amor que você se sacrifica é o agape. O amor que você tem pelo irmão é o filéu. Olha que riqueza nessa língua. Olha que riqueza. Aqui é só uma palavra para amor. Então, essa palavra aqui é logicon. É a mesma raiz daquela palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Aquele verbo é logos, que é a palavra. O significado é a palavra. Aqui a raiz, ela tem a mesma, ela é da mesma família dessa palavra logos. Logicon. E logicon pode ser espiritual ou racional. Pegou? Aonde tem outro lugar essa palavra, pastor? Lá em Romanos 12:1. Oferecer o vosso 12, né? Oferecer o vosso culto racional. É a mesma palavra que utiliza aqui para espiritual. Então lá também, oferecer o vosso culto espiritual pode ser colocado também. Porque é a mesma palavra daqui, logicon. É só palavra técnica, tá? Só para que vocês entendam. Desejem genuinamente o leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o crescimento. Crescimento em quê, Paulo? Você vai poder ser uma pessoa sábia. Naquela situação você já vai reagir como Cristo reagiria. Ou se você falhar, você sabe que falhou e vai pedir perdão a Deus e não vai passar em branco. Que a gente não é perfeito. Então, eu posso dizer que esse leite racional ou espiritual é a palavra de Deus. Amai a Deus de todo o coração, de todo o... Tem gente que só quer o coração. Que maravilha, sentir. Vive para sentir. Eu senti, mas tem que estar conhecendo a palavra. Para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Mas eu já não ganhei a salvação? Sim, você vai experimentar de maneira mais completa na eternidade. Mas a ideia aqui é o desenvolvimento dela. No grego, mais uma vez, a ideia é o desenvolvimento da sua salvação, que corrobora com Filipenses. Desenvolver a vossa salvação. O que é desenvolver a salvação, gente? Conhecer a palavra e viver a palavra. Conhecer a palavra e viver a palavra. Que se chama o quê? Piedade. É quando você une a teoria com a prática. Ortodoxia com ortopraxia. Prática e teoria. Teoria e prática, não é que pegou? Não adianta eu ter ortodoxia. Conheço tudo maravilhosamente bem. Mas a minha ortopraxia é péssima. Eu não pratico a palavra de Deus. Está confuso? Ortodoxia, conteúdo da revelação. Ortopraxia, prática. Uma coisa não pode andar sem a outra. Mas eu conheço muito a Bíblia. E a tua ortopraxia? Está com alguma coisa errada. Vamos continuar? Então, terminando. Para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Aqui no versículo 3 tem uma condição, uma condicional. E essa condicional é... Acho que todo mundo está com sono aqui por causa desse escurinho, né? Não? E essa condicional aqui, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso.
Esse se é que. O que significa isso, pastor? Vocês lembram do imperativo, dos indicativos, dos imperativos que eu sempre falo aqui? Deus não vai pedir nada para você se você não tiver nascido de novo. Certo? Tudo que eu falei com vocês agora, se é que. Se é que é. Porque senão, deu ruim. Você vai ouvir e nunca chegar ao conhecimento. Igual aquelas mulheres de título. Ouve, se entulham de ouvir, recebem todo o conhecimento, mas não entende. Pastor, eu sou assim. Oh Deus, já fez a obra hoje. Agora sim. Vai para casa, abre um jejum, se arrepende, clama a Deus, fala assim: eu preciso de mudança, eu preciso ser um pequeno Cristo, eu não aguento mais ser um anticristo, porque a minha ortopraxia é contrária a Cristo. Se arrependa, mas eu não estou com vontade de me arrepender não. Pede a Deus o arrependimento, porque Ele que te dá o arrependimento. Pede a Ele o arrependimento. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei como o ser humano consegue fazer as coisas e a vida continuar a mesma coisa no dia seguinte. Se eu ofendo um filho meu, se eu sou grosso com a minha esposa, se eu falei uma coisa indevida para alguém na rua, isso me corrói. Porque eu não fui um pequeno Cristo. Aí a pessoa pega, faz o diabo a quatro, está tudo bem, vai para casa, dorme o sono do justo. Não é para você esse sono. Não é. Vocês estão entendendo? Ou não? Olha, isso aqui é muito profundo. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é... Como Ele é bondoso? Regenerando o teu coração, te dando uma nova vida. Aquele Deus que estava lá na estratosfera, lá nem sei lá onde, que você só sabia de ideia, quando você tem uma conversão genuína, regeneração, um novo nascimento, Ele se torna real para você. Amém. Ele é mais real para mim do que a minha esposa. Se você não nasceu de novo, você não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. E isso não gera temor no teu coração, gera ofender esse Deus. Você não está nem aí. É por isso que no dia que a gente partir, a gente vai falar assim: Senhor, o que eu estou fazendo nesse lado aqui? A gente vai perguntar assim: qual é a mesma porta para onde eu vou mesmo? Porque você vai ver tão estampada a santidade de Deus na tua cara, sabe, a perfeição de Deus, que você vai se olhar e você não vai ter condições de ir para perto dele, de tão sujo. É por isso que Apocalipse diz: aquele que está sujo, se suja mais, e aquele que está limpo, se limpe cada vez mais. Então essa condicional aqui, ó, no versículo 3, deixa a hipocrisia, deixa a mentira, deixa a maledicência, a inveja. Anseie pela palavra de Deus, pelo genuíno leite espiritual, para que ele seja dado, para te dar um crescimento para a salvação. Aí ele usa a condicional: se é que vocês têm experiência de que o Senhor é bondoso. Presta atenção no que eu vou falar. Toda vez que você, por exemplo, quando você pega Êxodo 20, o que está escrito lá? Ouça, Israel, o Senhor teu Deus, Ele te tirou do Egito, por isso não terás outros deuses, blá 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 blá. Deus só pede alguma coisa depois que Ele fez por você. Deus não te dá nenhum tipo. Para com esse negócio de mandar a pessoa: você não pode fazer isso, é pecado. A pessoa já está mergulhada no pecado. Não é um que vai querer, não. Nosso problema não são os pecados, nosso problema é o pecado central, a natureza caída.
Os pecados é consequência do que nós somos perante Deus. Gente, isso é maravilhoso, isso te liberta, porque uma pessoa que ainda não conhece Jesus de verdade, ela precisa ouvir o Evangelho e não regras. Ela precisa ouvir o Evangelho. Quem é Jesus? O que ele fez na cruz? Qual é a proposta? Qual é o plano da salvação? Aí as pessoas ficam pregando regras para quem não tem o Evangelho dentro de si. Você precisa ouvir o Evangelho. Não é crítica, não é acusação. Tu está errado. Prega o Evangelho. Se é que vocês já têm experimentado, adoro essa palavra, Claudecina. Isso aqui é uma laranja, tá? Olha para a minha laranja. Vocês têm como distinguir se é lima, pera ou seleta? Você tem que assim é Jesus. Se você experimentou, tu sabe como ele é. Tu sabe quem ele é. E aí ele vai falar assim: Edgar, isso é errado. Edgar não vai ficar: não, Senhor, mas olha, fulano de tal fez isso. Não, Senhor, porque eu estou certo. Não, porque... Senhor, realmente, eu fugi da sua palavra, que é a lâmpada para os meus pés, ela é a minha regra de fé. Por quê? Porque ele já experimentou que Deus é bom. Davi não pode, porque ele já experimentou que Deus é bom. E a palavra de Jesus está fazendo aquilo. É verdade, porque ele experimentou que o Senhor é bom. Quem não experimenta que o Senhor é bom, fica com justificativas. Justificativa é igual peça de fusca. Tu encontra em qualquer bagaça dessa aí de... Tu encontra em qualquer lugar. Cara, quando começa a falar que a pessoa vem blá, 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 eu pego um sono. Porque acho que não experimentou que Deus é bom. Se é que você experimentou que Deus é bom, experimentou a bondade dele. Salmos 24 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Presta atenção, ele não é bom porque ele vai te dar um carro do ano. Ele não é bom porque ele vai resolver sua vida. Ele não é bom porque ele vai acabar com seus problemas. Pare de sofrer. Ele não é bom por isso. Isso pode até vir. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas não é isso porque ele é bom. Por que ele é bom? Quando os discípulos voltaram, os demônios se submeteram a ele, chegaram cheios de alegria e falaram: Jesus, os demônios se submetem a nós pelo seu nome. Aí ele diz: eu vi a Satanás caindo do céu. Pelo amor de Deus, não vai achar que Satanás está... Não, é só. E aí ele fala: alegrai-vos, não por isso, mas porque o nome de vocês está rolado nos céus, no livro da vida. Essa é a alegria. Ele é bondoso porque você experimentou o selo do Espírito Santo. Quando alguém é selado com o Espírito Santo, está lá em Efésios 1:3, aquele que crê recebe o selo do Espírito. Quando você é selado pelo Espírito Santo, você recebe um pacote de amor a Deus, amor ao próximo, de desejo de andar na palavra, de sede de Deus. Vem um pacote. O selo te capacita a cumprir a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. E as pessoas lá fora não têm esse selo. Não adianta pregar para elas não experimentaram a bondade de Deus. Você se lembra que Jesus foi uma mulher adúltera, tinha pego 5 maridos que não era dela? O que ele disse? Se você voltar a beber dessa água, tu vai ter sede, mas aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Pode estar cheio de problema na família, pode estar cheio de problema financeiro, pode estar cheio de qualquer problema, mas do seu interior fluirão rios de água viva. É essa alegria, esse preenchimento que nem amigo, nem mãe, nem pai, nem ninguém preenche, só o Espírito Santo preenche isso. Só Ele. Por isso que cristianismo não é religião, não é o culto da vitória, não é isso. O cristianismo é a experiência com Deus, experimentar que Ele é bom, é o novo nascimento, é a regeneração. A partir de agora, meu irmão, tu vive uma novidade de vida, passando por tribulação.
E se não tiver tribulação, glória a Deus. Mas se tiver, porque ele não veio resolvendo os problemas, ele não veio tirar o imperador Nero do cargo dele, ele não veio acabar com a injustiça social da época de Cristo, ele não veio fazer isso. Isso é consequência. Ele veio te libertar da pior escravidão que o ser humano pode ter, que é a escravidão, o pecado. Os seus discípulos agora que trabalhem por isso. Mas o Senhor veio e enviou os apóstolos para pregar o Evangelho, para libertar da pior escravidão que a humanidade pode experimentar, a escravidão do pecado em si mesmo. Agora, o leite genuíno é diferente do leite falso que está aí fora. O leite falso vai te mandar ter casa na barra. O leite falso vai falar que vai ter carro do ano. Quer ter carro do ano? Quer ter casa na barra? Trabalhe, estude, faça a sua parte. Deus não é Aladim. E aí Deus vai te ajudar no teu trabalho, Deus vai te ajudar no teu empreendimento. Não fica achando que vou dar tanto, Deus me dá tal. Deus não é Aladim. Quando a gente entende o Evangelho de verdade, a gente para de se frustrar, a gente para de se decepcionar com Deus, porque estão inventando um Deus para você que te decepciona, porque Ele não prometeu nada disso. Se vier lucro, se vier a bênção dele mesmo, mas Ele não é obrigado a dar para todo mundo. A gente vai chegar no capítulo 3 aqui. Capítulo 3 de Pedro vai falar das mulheres, ou do marido que tem um marido incrédulo, a esposa incrédula, como proceder. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra genuína, leite puro. Jesus, aquele, no meio do sofrimento, desse povo sendo perseguido, desse povo sendo mal falado, desse povo sendo, Pai querido, muitas vezes boicotado de trabalhar, muitas vezes os chamavam de canibais. E em meio desse sofrimento, Pedro vai passando essas instruções vindas do Espírito Santo, para andar de acordo com a palavra dele, para que o Espírito Santo vá te moldando conforme a palavra dele, porque não adianta ter ortodoxia, conhecimento da palavra, encher um bucho de Bíblia, mas na hora da ortopraxia, de viver o Evangelho, é pior do que o ímpio. Senhor, nós queremos ortodoxia, conhecimento da palavra, e ortopraxia, a prática da palavra. Nós queremos, Pai, ser sal. Nós queremos ter sensibilidade como Tu tinha, de olhar aquela mulher sofrendo, Pai querido, e ir lá pregar com amor para ela, de perdoar aquela mulher adúltera, Senhor, falando para ela, Pai querido, com carinho, com amor, com respeito. Queremos ter essa sensibilidade. Não nos deixa perder isso, Pai. Que sejamos sal, luz, em amor, sabendo que o Teu julgamento virá um dia, Senhor, e que essas pessoas precisam Te conhecer, e eu quero ser o canal do Teu fluir, com perdão dos meus pecados, com perdão, Senhor, de cada palavra que eu possa ter falado aqui que não Te glorificou, Senhor, com perdão dos meus irmãos que chegaram aqui, cada um tem seu contexto de vida, que a Tua misericórdia, enquanto estiver estendida sobre nós, porque um dia ela vai sair, um dia a Tua misericórdia vai embora desse mundo, Senhor, mas que a Tua misericórdia que ainda está sobre esse mundo, nos leve, Deus, a uma vida de quebrantamento e de seriedade contigo, entendendo que aquele sangue espirrado na cruz, aquela coroa que enterrou na Tua testa, Pai querido, aqueles pregos que transpassaram, Pai querido, a Tua mão e os Teus pés, aquela lança do lado, aquela dor, aquele sangue espirrado, foi para que você fosse perdoado dos seus pecados e pudesse receber o selo de Deus, a garantia de que Tu é dele.
Louvado seja o teu nome. Se arrependa. O dia hoje, se arrependa. Eu não consigo me arrepender. Pede Deus arrependimento. Mas volte a glorificar o nome dele. Em nome de Jesus.